Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 3. Mas o capítulo 3 ele está falando, na verdade, rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? Então, na ocasião, Israel foi invadida e pessoas foram aprisionadas pelo rei da Babilônia, foram levados para servir a ele. Era uma estratégia muito sábia, na verdade, para vocês entenderem as coisas. Olha como é que vai funcionando. Como é que você enfraquece o inimigo? O inimigo, se você não quer destruí-lo, porque você precisa dele como escravo, você tem que criar algum sistema para que ele não te pegue desprevenido, né? Então, como é que eles faziam na época? Eles pegavam a liderança do povo, os estudiosos, os sábios, os líderes, tiravam do meio do seu povo e ia para perto deles. E deixava o povo sem o governo. Quem ia governar era aquele que colocava o jugo, né? Então, Daniel não era uma pessoa qualquer. Sadraque, Mesaque, Abdenego, né, que é o capítulo 3 aí, que vocês vão ver, eles não eram a turma do povo, mas eles eram pessoas que tinham uma posição já no povo de Israel, foi visto isso e foram levados para servir o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia da época, né? Tudo bem? Então eles não eram qualquer um. Mas veja lá. Aí vem toda aquela situação do rei da Babilônia, então fazer a estátua, para as pessoas adorarem aquela estátua. E aí Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles se posicionaram, não foi? Não é isso? Eles se posicionaram e disseram que não iam se curvar. Veja lá, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Vamos parar um pouquinho aqui para entrar num outro aspecto da mensagem de domingo. Na verdade, nós estamos num tempo onde a igreja do Senhor Jesus está sendo chacoalhada sobre a face da terra. Se você for lá no Oriente, você vê cristãos sendo degolados. É ou não é? É notícia para o mundo inteiro isso. Há 30 e poucos dias atrás, nós recebemos um que está sendo refugiado, né? Vindo na verdade ele está vindo da China, mas origem do Paquistão, né? Porque se tornou cristão, e aí começou todo um processo de perseguição, e eles percorrendo alguns países para conseguir fugir, e conseguiram chegar no Brasil. Então estão aqui hoje. Então nós temos prova viva aí, que em breve estarão dando testemunho aqui para nós. Nós temos visto a igreja do Senhor Jesus, não estou falando de bandeira denominacional, estou falando da igreja, todas as igrejas. Você ouve de uma maneira geral as pessoas falarem que a igreja não está mais como era antes, a igreja não está naquela empolgação. Quando eu falo empolgação, não estou falando de festa, irmãos, eu estou falando, a igreja ela se empolga por fazer a obra de Deus. Essa é a característica real da igreja saudável. Não precisa empurrar ninguém, não precisa estimular ninguém, aquele povo que, não, vamos fazer a obra, né? Isso não existe mais. Você vê em várias igrejas, você abre no YouTube, você pega aí, estratégias evangelísticas, aí você começa a ver um monte de estratégias, né? Pessoas ensinando como fazer, e isso, aquilo, outro. E aí a gente vai se perguntando, por que tantas pessoas estão falando sobre isso nos dias de hoje? Significa que a igreja não está fazendo, então alguém tem que falar para que a igreja venha a voltar a viver aquilo que é
a respiração da igreja, né? Alcançar os perdidos. Tá certo? Então a gente tem visto isso, tem visto várias coisas acontecerem. A igreja ela não se reúne, ela se reúne num culto, acontece cultos de orações, são várias formas, várias maneiras de expressar isso. Mas o que as pessoas estão atrás é a manifestação do Deus vivo. Ou eu estou errado? Irmãos? A manifestação do Deus vivo. As pessoas estão lutando para não parar de orar. Muitas pessoas, muitos cristãos estão lutando para não parar de ler a Bíblia. Muitos cristãos estão esquecendo todos os dias de se curvar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe por este pecado, por aquele pecado, por mais este aqui, por mais aquele outro, né? Que é a confissão de pecados. As pessoas não estão mais fazendo isso. Nós fazemos reuniões de oração, é raríssimo alguém se levantar: Senhor, perdoa-nos pelos pecados que cometemos nesse dia. Né? Não é verdade? E o que está acontecendo? E aí as pessoas se apresentam na presença de Deus. Olha lá, a palavra do Senhor, ela nos diz que o nosso Deus é? Nosso Deus é? O que mais? Nosso Deus é? Hã? Alô? Nosso Deus, seu Deus é o quê? O que mais? O que mais? Essência de Deus. O que mais? Santo, né? Nosso Deus é? Convém que nós sejamos? Qual é o mandamento nessa área? O que Deus diz? Sejais santos porque eu sou? Isto é um mandamento, isso não é um convite. Tá certo? Guarda isso. Então agora, olha. Sejais santos porque eu sou? Não é um convite. Concorda comigo? Olha, gente, eu sou santo. Se vocês desejarem, venham ser santos juntamente comigo. É um convite. Agora, quando fala, sejais santos porque eu sou santo, não deu opção. É mandamento. Então, se eu não for, o que acontece? Já pararam para pensar? Se ele diz que eu tenho que ser santo, porque ele é santo, se eu não for, o que acontece? Já pararam para pensar? Irmãos, dá uma pausa aí. Vamos lá. Mas, pastor, será que isso é tão importante? Não se fala mais disso dentro da igreja? Não se fala mais disso dentro da igreja. Se fala de Deus responde às nossas orações, fala que nós temos que orar por causa dos problemas financeiros, dos problemas conjugais, dos problemas com os filhos, dos problemas familiares, nós temos que orar por causa da nossa nação, né? Mas a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que não está acontecendo as coisas? Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Então aqui, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles viveram um momento tremendo. Eles não sabiam, como eu falei no domingo, Deus não avisou que ia fazer o que fez. Mas eles se posicionaram em santidade. Eles poderiam se curvar diante de um ídolo. E quando alguém se curva diante de um ídolo, ele está pecando. Por quê? Pecado da idolatria. Idolatria não é se curvar diante de uma imagem de escultura. É muito mais do que isso, o leque é muito maior. Idolatria é
tudo aquilo que se coloca na posição que Deus deveria estar na sua vida. Isso é idolatria. Um carro, uma mulher, um filho, o emprego. Muitas coisas podem ser ídolo na nossa vida. Eu não vou na igreja porque está chovendo, eu acabei de comprar o carro, dei uma polidinha nele, vai sujar tudo. Isso é um ídolo, né? Eu não vou, agora eu entendi que Jesus é o Senhor, não é? Eu não vou porque, tanta coisa, né? Senão eu vou ficar rolando um tanto de coisa. Mas aqui Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles tomaram uma posição de povo separado para Deus. Concorda ou não? Correndo risco, né? Mas povo separado para Deus. E eu quero dizer o seguinte, de novo, né? Muitas pessoas estão achando que hoje santidade vai trazer falta, vai tirar coisas da nossa vida. As pessoas hoje, a igreja tem ideia de santidade como algo que priva a pessoa de coisas boas. Santidade tira o prazer da vida, porque as pessoas acham que ser santo é não poder viver prazeres na vida. É uma distorção tremenda da palavra de Deus. Quantas pessoas acham que ter prazer na vida é sexo ilícito. Sexo ilícito não traz prazer na vida, traz enrosco. Ou não é verdade? Fala, gente. Ou seja, só eu que tenho um passado negro. Traz enrosco. Aí quando você alinha a vida é que você vai entender o valor da santidade. Né? Como tem gente que paga pensão por aí. Eu conheço um que paga 5 pensões para 5 mulheres. Ele tem um em cada. Aí o cara trabalha igual um camelo hoje. Trabalha que nem um louco, fica só com isso aqui dele, para ele. Porque senão, as mulheres são gente boa. Vacilou um mês, já denúncia, BO no cara, aí a polícia manda recolher. Aí um dia encontrei o figura, eu falei, ei rapaz, agora você tem que clamar a misericórdia de Deus. Clame a misericórdia de Deus, porque Deus tem que abrir uma porta muito boa de emprego para você. Aí ele falou, nada, porque aí eu tenho que subir a pensão. Dos 5. Eu falei, então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ele é quase isso. Eu falei, então rapaz, trabalha para o Senhor e clama já para ir para a glória e acabou. Aí ele deu risada. Mas irmãos, o que eu queria dizer é o seguinte, olha como é que as coisas estão. Para a gente ir entendendo aonde que deve estar o nosso coração. Por que Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram isso? A santidade. Eles estavam valorizando de uma forma que a gente não valoriza hoje. Não é? Santidade é estar separado. Tá certo? Separado para Deus. O mundo tem que ver isso, irmãos. O mundo tem que ver isso. Você vive para a glória de Deus, querido. Você não vive para você, é para a glória de Deus. Se você vive para a glória de Deus, é para glorificar o Senhor, para as pessoas saberem que existe um Deus poderoso. Sadraque, Mesaque e Abdenego viveram isso, porque eles se posicionaram em santidade. Amado, manifestação do poder de Deus não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito, não é, irmãos. A palavra de Deus é muito clara, diz que o vaso, né, vaso tem que ser um vaso novo, o vaso feito para a glória de Deus não era um vaso qualquer, era um vaso especial, um vaso para servir no templo, era revestido de ouro, havia então coisas especiais que tinham que acontecer, e nós temos que entender isso na nossa vida. Nós estamos negligenciando muita coisa, quando eu falo nós, não é que a igreja do Senhor, nós estamos nos últimos tempos, e a fala de Deus, né, profeticamente dizendo, é que Deus vai despertar a sua igreja. Mas quando ele fala despertar a sua igreja, não significa que todos estão nisso. Porque as palavras começam a vir, a obra do Espírito Santo começa a vir, as pessoas começam a ficar incomodadas, as pessoas têm opções de crescimento profissional e estão começando a falar assim, não, eu não vou para isso, porque isso vai tomar mais tempo meu, eu vou servir o Senhor, eu quero me dedicar mais a Deus, eu abro mão dessa opção e fico com um pouco menos
mas eu vou ter tempo para servir a Deus. Deus está levantando essa geração. Tem gente abandonando, tem pessoas hoje, né, muitos, né? Estão começando a acontecer dentro das igrejas, pessoas que estavam estudando medicina, terminando medicina, estão buscando aquele movimento da Asa do Socorro, indo para o pessoal do Ribeirinho, estão largando as opções de crescimento e de riqueza, né, no meio profissional, para pegar a sua profissão e investir na vida de pessoas e levar o evangelho junto com isso. Alguns estão indo para o Oriente Médio. Oriente Médio você não entra como cristão, você só entra como profissional. Você tem que ficar em off na sua crença, né? Está lá sendo convocado pessoas para irem agora para a Coreia do Norte, né? Como é que entra lá? Como cristão? Não, entra como profissional. Mas lá ele vai... o objetivo dele não é ganhar dinheiro na Coreia do Norte, é levar o evangelho num país de perseguição. Estão entendendo, irmãos? Mas Deus está despertando, algumas coisas estão acontecendo, mas irmãos, nós estamos vendo aqui, esta é uma situação. Você pega Paulo, né? Apóstolo Paulo, você fala, mas Paulo era uma pessoa que se separou para Deus, amém, irmãos? Tá certo? Quando eu falo se separou, é vida de santidade. Ele viveu coisas tremendas do poder de Deus. Então pode pegar, você pega a história toda, você vai ver os grandes profetas, revelações tremendas de Deus, mas por que eles tinham e outros não? Porque eles estavam separados para Deus. O que é separado? Santo. O que é santo? Separado. Vivia em conformidade com a palavra do Senhor, com as leis de Deus no Velho Testamento, né? Com as leis de Deus, um coração voltado para o Senhor, pagava o preço de perseguições por causa disso, não recuava. Por que não recuava? Porque tinha uma vida separada para Deus. Não mudo isso. Eu não vivo como um camaleão, aquela coisa de circunstancial. Não, eu vou ser santo quando me convém. Dentro da igreja todo mundo é santo. Lá fora é que a gente vê quem é quem. É ou não é? Na igreja a gente aparece a paz do Senhor, irmão. Glória a Deus, aleluia. Não é assim? Quando encontra na rua, quando é muito, hein? Quando é muito. Não é assim? Agora na igreja, paz do Senhor, irmão. E aí, pastor? Essa semana eu encontrei 2. O cara fala, toda semana fala, pastor, paz do Senhor, pastor, vem aqui, senta, pastor, não sei o quê, pastor vai lá na minha casa, encontrou na semana. Maurício, como é que tá? Como é que é? Maurício, como é que tá? Como é que é? Maurício, como é que tá? Eu virei as costas e saí. Larguei lá. Aí a pastora, isso, Maurício? Só você pode falar assim. Ela, mas você exige que as pessoas te chamem de pastor? As pessoas da igreja? Sim, porque eu sou o pastor delas. Chega lá no grupo lá, Capitão Azevedo, ainda continência nele, né? É isso aí, tem que alinhar a conduta. Então, irmãos, vai vendo, isso aqui eu acho tão maravilhoso, porque foi no passar do tempo, olha só, no passar do tempo, as pessoas, quando fala santidade, desculpe se você veio desta origem, não é intenção, não é ferir a sua origem, nada disso, mas quando eu estive há algum tempo, muito na minha infância lá na Igreja Católica, a Igreja Católica que eu vivia era da linha franciscana. Não sei se vocês conhecem isso, né? Franciscanos, marianos, tal, né? Então a linha franciscana é aquela do voto de pobreza, né? No voto de entrega, de não se apegar às coisas materiais, tal, né? Só para vocês entenderem mais ou menos. Então, eu vivi muito isso, vi muito o padre, né, da paróquia que eu participava, né? Ele tinha muito disso, tal. E aí, depois que eu saí da Igreja Católica, não vivi nada em termos de religião específica, assim, né? Mas hoje a gente vê as pessoas com essa ideia de que a santidade está ligado a não ter
coisas materiais. Não é verdade. O Senhor nos chamou para fazer a diferença neste mundo. O Senhor nos chamou para nós estarmos vivendo no contexto deste mundo, mas para influenciar. Amém? Para fazer a diferença. As pessoas estão cegas, as pessoas estão perdidas e nós temos que estar lá. Mas nós não podemos, a santidade nos livra de sermos influenciados por Ele. A santidade nos leva a influenciar as pessoas. Estão entendendo? Agora, se você não andar em santidade, você vai ser enlaçado por este mundo e cai. A santidade nos protege. A santidade gera libertação. A santidade não nos tira. A santidade não é para esvaziar a nossa vida e ficar vazio. A santidade significa esvaziar do pecado e se encher do poder de Deus. Quem tem vida de santidade tem poder de Deus. Ouça o que eu estou dizendo. Quem tem vida de santidade tem poder de Deus. Quem tem vida de santidade não tem falta, ele tem abundância. Quando precisa, tem. Estão entendendo? Não quer dizer que anda na fartura, mas quer dizer que quando precisa, tem. Por quê? Porque Deus honra aquele que anda com Ele. Quem tem santidade anda com Deus. Quem não tem santidade não está andando com Deus. Porque Deus é santo. Por isso que Ele nos convida. É convite? Não, é mandamento. Por isso que Ele fala, sejais santos porque eu sou santo. Porque o chamado qual que é? De vida com Deus. Mas se eu vou ter uma vida com quem é santo, como é que eu posso viver com ele se eu não for? Não tem jeito. Mas pastor, ninguém é perfeito. Santidade não é perfeição. Santidade é relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus vai fazendo o quê? Vai lapidando a minha vida. Vai transformando dia após dia. Na leitura diária, na meditação diária da palavra, quando eu entendo aquele texto e aquele texto me chama a viver coisas novas, diferentes e abandonar outras, e eu aceito aquilo, eu me alegro com a descoberta, o que eu estou fazendo? Andando em santidade. Estão entendendo? Entenderam, irmãos? Ser santo não é ser perfeito, não é errar mais. Ser santo, quando você erra, você se entristece. E o negócio te aperta. Aí você para o que você está fazendo e fala, Senhor, me perdoe. Mais uma vez, Senhor, eu errei. Me ajuda, Espírito de Deus, a eu não cometer mais isso, porque a minha vida é para alegar o Senhor. Minha vida é para brilhar o caráter de Cristo, não é? Estão entendendo, irmãos? Isso alegra o coração de Deus. E o que significa isso? Significa que Deus nos traz para mais perto. Ele se revela mais. Quantas pessoas, agora eu posso falar daqui, né? Quantas pessoas aqui dentro da igreja, pastor, eu quero tanto ouvir a Deus. Santifica a sua vida. Por quê? Os nossos pecados, segundo o profeta Isaías, revelado lá em Isaías 61, né? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, como é que eu posso estar cheio de pecado e ficar achando que Deus vai ficar se revelando para mim? Ele quer se revelar? Lógico que Ele quer. Lógico que Ele quer. Ele nos chamou para viver com Ele. Agora, é de qualquer jeito? Não, querido. Ele é o Senhor da nossa vida. E o padrão de vida para nós é o padrão de Deus. Portanto, é uma vida santa. Amém, irmãos? É santa. Então, santidade tem vício? Responde para mim. Tem? Não? Então, quem tem vício não tem vida com Deus, é assim? Também não. Quem tem vício e quer sair dele, o que tem que fazer? Tem que buscar a Deus e tem que se posicionar. Então entenda bem uma coisa, anota esse outro ponto, ninguém consegue crescer em santidade
se não tiver uma coisa que os militares podem nos ensinar: disciplina. Se você não pegar um negócio firme para vencer, você nunca vai vencer. Maus hábitos, alguns são muito fáceis de superar, mas outros é igual droga. Se você não agarrar aquilo para valer e falar, tem que acabar com isso na minha vida, você fica acalentando aquela porcaria a vida inteira na sua vida, que afeta o seu relacionamento com Deus, que te afasta de Deus, e eu sou testemunha viva disso. Eu sou testemunha viva disso. Eu entrei de cabeça no Evangelho, mas de cabeça, você puder imaginar alguém entrando de cabeça, um louco abraçando o Evangelho. Entrei de cabeça, me apaixonei por Deus, por tudo que era de Deus, pela igreja, até para a pessoa que, sei lá, pessoa que dizia que era de Deus, mas era afastado do caminho de Deus, eu abraçava ele como se fosse um crente fervoroso. Eu não entendia nada, eu só queria saber de Deus. E eu entrei de cabeça. Mas aí eu li a palavra, conheci o poder de Deus muito cedo, e foi aquela coisa, aquela maravilha, até que chegou um momento que travou. Não ia mais. Não ia mais. E buscava, mas não ia mais. E buscava, não ia mais. Por isso que eu estou dizendo, não é pela tua força, irmão, é pelo jeito que Deus diz. E eu ia buscando e nada, eu ia buscando e parecia que o negócio tinha travado, parecia que um carro patinando na lama, e vai que vai, eu estava mesmo na lama, né? E patinando, e eu falei assim, Deus, a tua palavra diz, em Mateus capítulo 7, que todo aquele que busca encontra, todo que pede recebe, todo que bate, a porta se abrirá. Então, aonde que está o defeito? Qual é o problema? Aí, numa manhã, dia seguinte, eu acordo, a meu devocional era aquele texto: seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu comecei a chorar. Porque aí eu lembrei que eu falei assim, Senhor, eu estou defumando o teu espírito. Porque eu fumo pra caramba, eu fumava 2 maços por dia quando não estava nervoso. Quando estava nervoso era 3 maços por dia. E fumando, estudando a Bíblia, hein? Estudando a Bíblia, né? E outras coisitas más, e eu não tenho nem coragem de falar, né? E aquele negócio, aí quando eu entendi aquilo, eu olhei para aquele maço de cigarro, e tremendo, né? Porque eu sabia que se eu me posicionasse, eu não podia voltar mais, né? Eu amassei aquele maço, o rapaz que morava comigo falou, cara, quando você entrou na igreja, eu já achei que você estava endoidando, agora você pirou de vez, você está jogando cigarro fora. Amassei, joguei no lixo. Ele, não, cara, dá para mim. Falei, o que não presta para mim, não presta para você. Joguei fora. E falou, não quero mais saber de cigarro, não me ofereça cigarro, a partir de hoje eu não fumo mais. Ah, agora você só fuma ervinha, né? Aí eu falei, nada, não quero mais nada disso. Aí, não, rapaz, como é que você vai tomar uma cervejinha, como é que você vai tomar gostava muito de vodka, né? Como você vai tomar uma vodka sem um cigarrinho do lado? Não, é nada, eu não quero mais cigarro, não quero mais vodka, não quero mais nada disso. Aí ele olhou para mim e falou, sei, até a noite, né? Eu falei, não quero mais. Foi uma luta tremenda. Foi uma luta tremenda. E aí eu comecei a entender o que é disciplina. Disciplina. A palavra de Deus diz, é A. Não é A mais B, não é AB, não é C, é A. Né? E vou nessa linha. Eu falei, bom Deus, o Senhor falou, vai. Se eu morrer por abstinência, eu já vou para a glória, então está tudo resolvido, né? Ai, que drama, né? Mas morre nada, né? E foi uma luta. Foi difícil. Eu passava lá em Campinas, tem muita charutaria no centro da cidade. O cheiro de tabaco, de cachimbo, é uma coisa de louco. Passava naquilo lá, falava, ai Jesus, e mudava de calçada. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que depois de um ano, aí eu me senti liberto, né, dessas coisas.
Tem gente que fala assim, eu orei e Deus tirou a vontade, eu nunca vi isso em mim. Eu não, é só perreio, né? Tem que aguentar firme. Mas, neste ano, eu vou falar para vocês, neste ano, quando eu falei, Senhor, eu estou abrindo mão de coisas que eu vou confessar. Falei isso para ele, né? Que eu vou confessar para o Senhor. É só por tua causa mesmo, porque eu gosto de fumar, eu gosto de beber e das outras coisas também gosto. Então, Senhor, é só pelo Senhor mesmo. Mas neste ano, foi neste ano que Deus deu a revelação do meu ministério. Não foi nem depois e nem antes. Foi na tomada de decisão de tudo para Cristo. Estão entendendo? Toda a minha vida para Cristo. Isso chama-se estar se separando para Deus. Isto é santidade. Estão entendendo? Faz sentido o que eu estou falando, não? Então, aí o que nós estamos vendo hoje? Eu estou falando no geral, viu, irmãos? Não é acusando vocês. O que eu estou vendo hoje? Nós estamos vendo, a igreja cresce, mas a igreja não cresce em santidade. O que está acontecendo? A igreja está crescendo, enchendo de gente e o mundo entrando dentro da igreja. É o povo pedindo, não estou dizendo que é você não, viu, querido, que já fez isso. Pastor, aqui eu nunca vi isso, né? Mas tem irmão que pede para subir, para dar testemunho, levanta a chave do Toyota que ele conseguiu comprar, e olha, irmãos, quando acabar o culto, por favor, não segura o pastor não, porque eu quero que o pastor vá lá e unja o meu Corolla, não sei o quê. O cara está cheio de vaidade. Isso é vaidade. Entendeu? Mas ele dá uma maquiagem santa, né, no negócio. Besteira. O Toyota não vai para o céu. E se ele ficar no Toyota, ele vai ficar também. Toyota fica ele. Né? Então, irmãos, eu queria dizer para vocês, cuidado. Né? A palavra é ao extremo. Querido, a palavra de Deus ela é radical. A palavra de Deus não é meia boca, não é mais ou menos. O Senhor não é sapateiro, né, que faz meia sola. O negócio é sério, é para valer, é definitivo, é virada na vida. Estão entendendo? É virada. Esse negócio de tentar dar um jeitinho, querido, não se converteu. A pessoa precisa tomar a sério o negócio, porque o cidadão do céu é santo. Não vai quem não for. Ouça o que eu estou dizendo, está na palavra. Não vai quem não for. Quem não assumir essa decisão, pastor, então aquela pessoa que se converte no leito de morte, ele não foi para o céu, porque ele está cheio de pecado. Espera aí, eu não disse isso, porque Deus é justo. Aquela pessoa não teve tempo de entrar num processo de santificação, mas eu e você que temos o tempo, você tem que saber usar o tempo. Está entendendo? Nós estamos numa cidade, nós pregamos livremente o Evangelho. Você está numa igreja que tem ensino da palavra o tempo todo, toda semana, o ano inteiro. É ou não é? Indicação de livros, meu Deus, tanta coisa. Mas para quê? Porque quando você anda em santidade, ouça e pregue isto. Eu nunca fiz nenhum tipo de oração, Senhor, me faz rico. Nunca. Sabe por quê? Porque eu creio na palavra de Deus, né? E Êxodo diz o quê? Que se você obedecer o Senhor e a sua palavra, as bênçãos que estão neste livro virão sobre você e te alcançarão. Está escrito isso ou não está? Onde que está escrito que eu tenho que ficar pedindo riqueza? Não tem nenhum lugar que fale isso. Mas diz o quê? Que o Senhor se alegra com aquele que tem um coração voltado para Ele. E que quando Ele se alegra, o que Ele diz? Né? Bem-aventurado aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Feliz serás. E tudo te irá bem. É o que está escrito. Aleluia! Eu creio nisso. Eu vivo isso. Não só eu, várias pessoas
vivem isso. Mas ouça, irmãos, a igreja tem que olhar para a vida de santidade. A igreja está olhando hoje, está olhando para aqui, ó, o que, por ser cristão, o que Deus pode melhorar a minha vida aqui. Visão errada. É visão errada. É visão carnal, é visão mundana. Olhar para o que Deus pode me dar nessa terra é visão de mundo. Eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero ver para a glória do Senhor. E se para glorificar o Senhor, Deus tem que te colocar no meio dos grandes, Ele vai te colocar. E se Deus te escolher para você ir para o povo ribeirinho, lá no Amazonas, no Pará? Ah, não. Ixi, lá tem malária, lá tem dengue, lá tem, sei lá, tanta coisa. Nós amassar barro, muita água. Não sabe o que acontece? Deus sonda cada coração aqui. E Ele nunca te chama para uma coisa que você não quer. Essa é a verdade. Ele sonda aqueles que estão entregues. E quem está entregue como vaso, Ele pega e usa. Aquele que ainda não se entregou, fica ali no aguardo dessa entrega, né? Deus vai trabalhando, vai tirando as vendas. Amém? Mas eu queria dizer isso para vocês, irmãos. Ouçam muito bem isso. E se volte para o mover da santidade de Deus, porque a igreja no Brasil está precisando conhecer o poder de Deus. Enquanto não acordar para a vida de santidade, não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque o poder vem de Deus, que é santo. Como eu posso ser um canal de Deus se eu não ando em santidade? Aí vai ser outro. Enquanto não alinhar essas coisas, irmãos, não estou dizendo de novo, perfeito? Não. Mas quando o teu coração se aplica nisso, quando você começa a disciplinar a sua vida, o que é isso? Atitude, irmão. Você tem que dar testemunho. Pastor, mas é assim? A palavra de Deus não diz que você tem que dar bom testemunho para os de dentro e os de fora. Não é assim que está na palavra? Então a sua conduta é observada, a sua conduta testemunha quem você é, a sua conduta testemunha que valor que você acredita, quais são os seus princípios, é a conduta. É a conduta, é o que as pessoas podem ver. Então eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou diferente, eu uso uma roupa diferente. Ah, mas a moda é essa. Sim, a moda pode ser qualquer uma, mas eu glorifico o meu Deus dessa maneira, então é assim que eu ando. Acabou. E pode questionar, pode reclamar, e eu só estou na risada. Então, existem problemas? Lógico, vai acontecer. De roupa, não sei o que vai acontecer com você de roupa, mas de conduta vai. Então, irmãos, agora, o poder de Deus, ele se manifestou, que você lembre no Novo Testamento, para terminar. Vamos pegar alguns casos aqui. Com Jesus, em vários momentos, não foi? Jesus pecou? Ele era e é santo. Tá bom. Mateus, um dos apóstolos. Mateus era um publicano, cobrador de impostos, não é isso? Ele largou mão disso? Ele largou mão de explorar o seu povo? Parou, não foi? Largou mão e foi pregar o evangelho, não é isso? Se tornou um dos 12 que espalhou o evangelho pelo mundo. Vamos pegar qualquer outro aí. Pedrão, pescador. Largou a mão de ser pescador para ser pescador de homens, porque Jesus falou isso, ó. Você vai ser pescador de homens. Pedrão era bocudo. Ele pegava pesado, né? Arrancou a orelha do soldado. Ele dava umas pegadas fortes, né? Não é verdade? Mas, depois você vê Pedro tomando atitudes de mudança na sua vida. Pedro tinha medo, irmãos. Tinha ou não tinha? Quando ele começou a afundar na água, o que aconteceu? Ele ficou com medo, começou a afundar. Ai, socorro, Senhor. É ou não é? Por que ele largou Jesus?
sozinho? Porque ele ficou com medo. Agora, ele mudou isso? Mudou. Ele levou 40 dias para mudar essa questão dele aí. 40 dias, ele fez uma entrega genuína. Ele entendeu que talvez ele precisasse até morrer por Cristo. Mas ele não resistiu mais. Eu vou entregar toda a minha vida a Deus. E o que ele fez? 40 e poucos dias depois, um Pedro louco prega na festa de Pentecostes, uma festa judaica, ele fala de Jesus ressurreto. Foi ou não foi? E o que aconteceu quando ele tomou a posição de santidade? Sinais e maravilhas começaram a operar através de Pedro. Até a sombra de Pedro curava. Está escrito ou não está lá na palavra? Então não está, irmãos. Mas por quê? Porque ele se separou. Está entendendo? Quando se fala há um preço, irmãos, não considere essa expressão preço como algo pesado. Considere essa expressão há um preço, é uma luta que você tem que enfrentar, e essa luta envolve disciplina. O que Deus diz é a verdade. O que o meu Deus diz é uma ordem. E o que eu faço? Eu vou alinhar a minha vida nisto. Por quê? Porque vai me levar para a glória. Entendeu? Vou ser o que Deus pensou que eu deveria ser, o que Ele planejou eu ser, eu vou ser exatamente o que Deus diz, porque eu vou agradar o coração do meu rei. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Como aquela mulher. Como foi aquela mulher que entrou lá no jardim do rei? Como é o nome dela? Que corria o risco de morrer, por entrar num lugar que eram os aposentos do rei, sem a ordem dele. Aí Esther, irmãos, né? E aí o rei estende o cetro em direção a ela, né? Isso significa que ela tinha direito de falar e não precisava morrer. Então, quando você alegra o coração do seu Deus como Esther, na conduta que ela tinha com o rei, ela invadiu um momento que não poderia fazer, mas porque o antes dela era agradar o coração do seu esposo, ela entrou numa condição naquela hora, e ela não morreu, porque o rei, por tudo que ela era na vida dele, ele estendeu o cetro em direção a ela, e ela teve o direito de falar, de se abrir, e nada aconteceu. Pelo contrário, ela foi acolhida. Pega isso, puxa para a tua vida. Se você tem uma vida que alegra o coração de Deus, no momento que há uma necessidade, no momento que você precisa de uma intervenção de Deus, e você invoca Ele, o cetro vai se estender na tua direção e a bênção vai vir. Porque Deus considera. Estão entendendo, irmãos? Deus considera. Isso é história do povo de Deus. É só você ler toda a Bíblia. É história do povo de Deus. Amém? Vamos orar? A palavra do Senhor diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero dizer para Deus nessa noite que eu não estou sozinho, né? Senhor, estamos aqui, os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Eu quero que você possa acreditar nessa palavra e lembrar que talvez você possa estar passando por um momento como uma fornalha, né? Situação difícil. Às vezes você acha que você tem que estar fazendo muitas coisas, você tem que estar buscando muitas coisas. Olha, uma coisa é certa, quando nós estamos em um momento difícil, nós precisamos entender qual é esse tempo. No momento difícil eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter discernimento e eu tenho que ter segurança em Deus. Todas essas coisas vêm de Deus. Mas como tê-las de uma maneira muito fácil? Você tem que ter vida com Deus. Porque vida com Deus te dá toda essa segurança. Vida com Deus te dá sabedoria, vida com Deus te dá discernimento. Vida com Deus você sempre tem resposta quando você precisa. Amém? Vamos orar?
Abra o seu coração para o Senhor, compartilha com Ele se há alguma causa, se você tem sentido assim, poxa, realmente eu perdi aquele primeiro amor, eu perdi aquele gás, aquela animação com Deus. Abra o seu coração, Senhor, eu quero sair daqui diferente. Senhor, eu quero voltar a Ti, eu quero santificar a minha vida. Eu percebo que eu me afastei do Senhor por causa do pecado. O pecado foi sendo acumulado na minha vida. Eu esqueci da confissão dos pecados. A Tua palavra nos diz que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para não me perdoar e também me purificar de toda injustiça. Eu esqueci de tudo isso, Senhor. Eu estava como uma bola de neve rolando, descendo a ribanceira. Mas Deus, agora eu paro tudo para dizer, Senhor, estou de volta. Volta minha mente e meu coração para Ti. Oh Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos nesta noite. Meu Pai, muitas coisas nós poderíamos ouvir nesta noite, mas esta é a palavra que o Senhor separou para nós nesta noite, Senhor, para que nós possamos ter uma vida real, uma vida verdadeira na Tua presença. Meu Deus, muitas vezes cria-se artifícios para dizer que é a manifestação do Senhor, que é o mover do Senhor, mas Pai, quando chegamos em casa, muitas vezes essas coisas parecem que não nos preencheram. Isso significa, Deus, sem medo de errar, que na verdade não era o Senhor, mas Deus, porque o Senhor é real, o Senhor é aquele que quando chega na nossa vida, o Senhor é aquele que preenche, o Senhor é aquele que inunda a nossa alma, o Senhor é aquele que renova o nosso ânimo, a nossa disposição. Meu Deus, quando isso não está acontecendo, não é falha Tua, Senhor, mas é nossa. E quando nós entendemos que é falha nossa, não é para carregar um jugo de culpa, porque na verdade ali na cruz do Calvário, o Senhor Pai morreu pelos nossos pecados, mas Senhor Deus, é entender que nós temos que nos voltar para Ti e confessar os nossos pecados, para que nós possamos a cada dia estarmos sendo transformados, conforme a Tua palavra diz, sendo transformados dia após dia de glória em glória. E Senhor, essa transformação vai afetando todas as áreas da nossa vida. Essa transformação afeta principalmente a nossa maneira de nos vermos. Aquilo que são às vezes objetivos, que são planos, começam a ser mudados, começam a ficar diferente. Os nossos sonhos passam a se tornar os sonhos do Senhor. A Sua vontade passa a ser a nossa. Os Seus sonhos e planos passam a ser os nossos, porque nós começamos a querer ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, porque nós passamos a entender que a Tua vontade é perfeita, e se nós nos entregarmos nas Tuas mãos, o Senhor nos levará aonde o Senhor nos prometeu. Nós viveremos para sempre contigo, Senhor. Nós viveremos a nova vida, a vida abundante que o Senhor prometeu. Aleluia! Senhor, não há homem que possa mudar isso. Deus, não há, Senhor, força, não há poder, não há principado, não há potestade, não há dominador deste mundo. Senhor, não há que possa mudar, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para nós. Se nós dissermos sim, a Tua palavra se cumprirá na nossa vida. Aleluia! Porque sabemos que o Senhor é poderoso e real para cumprir a Tua palavra. Aleluia. Senhor, nós queremos, a partir de hoje, lembrar como é importante santificarmos a nossa vida. Como é importante tomar a Tua palavra como direção e abandonarmos aquilo que nos afasta de Ti, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito. A Tua palavra diz, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meu Deus, nós queremos abandonar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que interfere, porque nós almejamos a plenitude do Teu Espírito na nossa vida. Aleluia, aleluia, glórias a Ti, Senhor.